Vai começar. Vai começar! Orericô. Nossa vida. Uma nova história. Com vocês. Orerecô. Olá, moçada! Estamos começando mais um programa Orericô pra vocês. O Nati, baixa pá, venha comigo, o programa Orericô começa agora. Agora fique ligado com uma entrevista muito importante que foi feita com a pesquisadora Alexandra Penedo de Almeida Pinho. Eu sou professora Alexandra, bióloga, sou professora da UFMS, estou no Instituto de Biociências e eu coordeno o laboratório de avaliação da poluição e restauração ambiental. Então, tenho anos de pesquisa aí em relação à contaminação por agrotóxico no meio ambiente e também trabalho com metais pesados e também trabalho com restauração ambiental. O nosso projeto, ele é Impacto dos agrotóxicos em comunidades de povos tradicionais em Mato Grosso do Sul, direito à saúde ambiental e humana. Esse projeto ele é executado pela ONG FONASC, é coordenado por mim, né, associada, vinculada ao FMS, e a gente tem três parceiros muito importantes, que são a Fiocruz, a Embrapa Pantanal e a Universidade Federal de Santa Maria, que é onde a gente envia as nossas amostras para serem analisadas. Bom, por que é importante para os povos indígenas, né? A gente tem visto aí inúmeras situações de violações dos direitos humanos e de utilização dos agrotóxicos como armas químicas para pressionar as comunidades indígenas para saírem das terras e liberarem as áreas para a produção agrícola em larga escala, né? Aquelas produções agrícolas que são baseadas nos commodities e não tem nenhuma produção intencional de preservação do meio ambiente. Então, a gente vendo essa pressão grande nas comunidades indígenas, a gente percebe que eles têm dificuldade de ter garantia da soberania alimentar, porque a gente sabe que a gente pensa que existe essa deriva por pulverização aérea que acaba por podendo contaminar todas as matrizes que estão dentro das comunidades, matriz de água, de chuva, de alimento, e que isso pode causar alguns problemas ambientais e talvez na saúde das pessoas que estão ali naquelas comunidades. Por que é importante coletivos indígenas estarem juntos no andamento da pesquisa como instituições e pesquisadores? É muito importante que todas as comunidades, todas as pessoas da comunidade participem dos momentos de coletividade que são promovidos pelo projeto para contribuir com a discussão, para eles ficarem alertas e informados do que está sendo feito e um melhor entendimento, então, da realidade local. Quanto mais pessoas participarem, melhor será para todos. Os principais objetivos da nossa pesquisa são avaliar os impactos e a contaminação ambiental por agrotóxico em amostras de água em 4 comunidades tradicionais do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente começou avaliando em Carapó, no Quilombo Picadinha, aí na Jaguapiru e também num assentamento da CEPEG. Então, de forma mais formal, nossos objetivos são: 1. Avaliar a contaminação de agrotóxicos na água e alimentos nas comunidades circundadas por áreas com grande intensa atividade agrícola com uso maçante massivo de agrotóxicos. Nosso segundo objetivo é promover a capacitação para as comunidades sobre os riscos da contaminação por agrotóxicos e os meios para denunciar de forma mais efetiva os eventos de contaminação ambiental e humana. Os nossos principais desafios, primeiro, foi começar o projeto em plena pandemia, então a gente teve uma dificuldade de acesso, né, nas comunidades, principalmente as aldeias indígenas.
porque a gente estava no meio do Covid, então tinha toda uma precaução na parte de segurança de saúde, né? Outro grande desafio, né, que a gente encontra nessa pesquisa são as análises de agrotóxicos, que a gente não tem um laboratório em Mato Grosso do Sul que faça essas análises. E a gente tem um laboratório que a gente tem confiança nas análises, que é o laboratório da Universidade Federal de Santa Maria, com o qual a gente tem esse convênio, né? A gente tem essa parceria e eles fazem as análises para a gente. Só que assim, o envio das amostras tem que ser rápido, é custoso e às vezes demora para chegar, pode causar algum problema. Então a gente tem uma preocupação muito grande nesse envio dessas amostras. É um grande desafio isto. Um grande desafio que a gente tem também é entender, porque a gente está vendo que as hortas, né, que a produção de alimentos está sendo impactada pela deriva, por pulverização aérea. A gente está vendo que as hortas estão sendo impactadas, mas a gente não tem conseguido detectar agrotóxicos nos alimentos. Bom, como que funciona a nossa coleta de dados, né? As coletas em cada comunidade são feitas 3 vezes ao ano, seguindo o calendário agrícola. Então, são coletadas amostras da água de consumo, água superficial, nascente ou rio, e água da chuva. A gente também coleta alimentos que são produzidos na própria comunidade e insetos que estão habitando ali a região da comunidade também. Em termos de parceria, então, como já foi comentado, a gente tem os parceiros que eu já comentei, da Embrapa, tem o parceiro da Fiocruz e a Universidade Federal de Santa Maria, mas a gente também tem como parceria, né, as lideranças das comunidades, porque sem essas parcerias das lideranças a gente não teria como realizar o projeto nem acessar as comunidades. A gente também tem feito uma pesquisa que avalia, né, que faz um levantamento, um diagnóstico das questões alimentares, das questões das dinâmicas sociais em cada comunidade. Essa parceria das lideranças das comunidades são extremamente importantes porque elas nos auxiliam nas coletas e nas informações do que aconteceu, né, de quando foram aplicados agrotóxicos, quando vão aplicar, como é que foi a chuva, como estava o clima. Então, essas informações são extremamente importantes para a nossa compreensão do que está acontecendo na questão dos agrotóxicos nas comunidades. Bom, a gente encontrou um total de 8 ingredientes ativos diferentes em pelo menos 2 amostras que a gente fez em fevereiro de 2022 e agosto de 2022. Então, a gente encontrou 8 diferentes agrotóxicos nessas 2 coletas. Então, na água da chuva, em fevereiro de 2022, a gente encontrou 8 ingredientes ativos diferentes, inclusive 2,4-D e atrazina. A gente encontrou também traços de agrotóxicos nas nascentes, Bororó, Jaguapiru, na água de abastecimento, e num alimento a gente encontrou um agrotóxico também. Contudo, nenhuma dessas concentrações de agrotóxicos que foram encontradas estão acima dos valores máximos permitidos pela legislação brasileira. Então, segundo a nossa legislação brasileira, essa quantidade de agrotóxicos, de cada agrotóxico que foi encontrada nas amostras, está abaixo do que é o máximo permitido. Sobre o que a gente acha, né, que se a comunidade indígena possui conhecimento de fato sobre a situação dos agrotóxicos, né? Na Reserva Indígena de Dourados, a gente está trabalhando com um núcleo de produtores orgânicos indígenas, o NEPOIM. E por eles produzirem alimentos orgânicos, eles têm um maior conhecimento e sabem dos riscos, e por isso mesmo eles aceitaram participar do projeto. E temos como objetivo também, outra ideia do nosso projeto é levar, então, essa informação para as comunidades e para as famílias. Então, assim, outros indígenas, a gente... outros povos, né? A gente não consegue ter essa mesma compreensão do agrotóxico porque a pressão econômica é muito maior
Então, as atenções são desviadas e os riscos não são considerados. O que a gente pretende visibilizar com esses achados? Informar as aldeias, as comunidades, dos riscos que elas estão sofrendo, se está muito grave, se não está, o que pode ser feito. A gente pretende também criar mecanismos de capacitar e empoderar as pessoas sobre a questão das denúncias, porque quanto mais denúncias forem feitas, mais os direitos dos povos originários estão sendo resguardados. E também a gente consegue pontuar o risco grande que está sendo de uma grande quantidade de contaminação. Muitas denúncias resultam, então, numa informação de que aquela aldeia, aquela comunidade está sendo extremamente exposta ao agrotóxico. A gente pretende também, uma coisa que a gente pensou depois que a gente viu os resultados, dar alternativas para as comunidades para evitar ou mitigar a contaminação por agrotóxicos que vem do entorno. Então, o uso de barreiras vegetais, o uso de uma estufa para a produção de alimentos e também fomentar, né, o governo, o Ministério Público do que está acontecendo nessas comunidades e, a partir daí, criar mecanismos para evitar que esse tipo de contaminação continuem acontecendo. Sobre a disseminação da informação, né, a gente achou extremamente importante a gente passar esses resultados de uma forma bastante tranquila para as comunidades que estão sendo avaliadas no projeto. Então, o ano passado, né, que foi o primeiro ano do projeto, a finalização do primeiro ano do projeto, a gente fez devolutivas para as lideranças das comunidades durante a realização de um seminário que foi realizado no CEPEG. Lá a gente apresentou todos os resultados, a gente apresentou as alternativas também, porque a gente pensa que não é só mostrar o que está acontecendo, mas dar alternativas para que as comunidades tenham uma garantia da soberania alimentar. A gente também produziu alguns pareceres, quando solicitados, né, para contribuir na luta dos povos tradicionais. Nesse mês, a gente apresentou os resultados para lideranças, professores e alunos do ensino médio da aldeia Cachoeirinha, em Miranda, onde a gente vai começar a trabalhar também. A gente sempre trabalha com os parceiros das comunidades para a gente saber qual é a melhor maneira de passar os resultados das pesquisas. Às vezes a gente repassa para as lideranças repassam para os seus povos. A gente vai produzir também artigos científicos que podem chegar nas mais esferas da ciência e propagar essa informação. E, ao final, a gente entregará aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público Federal, Estadual, o governo, os resultados desse trabalho. E também é bom ressaltar, né, que a gente também vai fazer e tem feito já publicações na imprensa, e os primeiros a saberem dos resultados sempre são as comunidades. A gente nunca passa nada para frente antes de conversar com as comunidades. Também a gente está produzindo, dentro desse projeto, uma cartilha que fala sobre os riscos dos agrotóxicos, fala sobre as questões das denúncias, e isso é importantíssimo para a gente distribuir nas comunidades, e assim será feito logo elas estejam impressas. Existe participação da pesquisa no dossiê que será lançado sobre agrotóxicos na água do Cerrado? Não. Embora o nosso projeto também seja financiado pela mesma fundação, que é a Fundação Henrique Boll, o nosso projeto não foi o mesmo que elaborou esse dossiê. Esse dossiê foi executado pela Comissão da Pastoral da Terra e faz parte também desses projetos, mas com focos diferentes. Mas, se eu não me engano, salvo engano, a Fernanda vai relatar algumas situações que aconteceram nas comunidades dentro desse dossiê. Sobre a questão da audiência pública, não está previsto no nosso projeto produzir audiências públicas, né? O nosso projeto ele tem o intuito de fazer a pesquisa, de levantar as informações, de levantar os dados, de estudar os dados e passar as informações de qualidade para as comunidades, informar como realizar as denúncias, promover a educação ambiental sobre o tema nas escolas e repassar as informações para os gestores públicos. E aí sim,
todo mundo munido dessas informações podem, então, motivar a elaboração, né, a criação, né, de uma audiência pública para ser discutida essa temática. Opa, e temos o programa de hoje, galera. Mas que teremos outros programas, então fiquem ligados, fiquem antenados aí, beleza? Eu quero deixar aqui meu grande abraço. Até o próximo programa. Tchau. Você ouviu Orerê-Cô, Nossa Vida, Nossa História. Um programa produzido pela AGE, a Ação dos Jovens Indígenas de Dourados.